Olá, meus amigos, hoje é quinta-feira e como prometemos na quinta-feira passada, eu trago novamente a doutora Marilac. Ela vai discutir ou continuar discutindo para a gente menopausa, um assunto importante para todas as mulheres. E eu deixei, doutora, quinta-feira passada, uma pergunta no ar. Eu queria refazer a pergunta para a senhora responder. É normal sentir distúrbios emocionais na menopausa? Voltando aqui ao assunto, né, a menopausa, como nós vimos no episódio passado, é um período, é a última menstruação da mulher, daí começa uma nova etapa na vida da mulher. As mulheres menopausadas, que é o que a gente pode chamar. Muitas mulheres acham que a menopausa é uma doença, que precisa de tratamento e que nessa etapa da vida é muito difícil, vai ser muito difícil. Tem umas que ainda não estão e tem medo, e as que estão ficam muito apreensivas do que pode acontecer, porque elas estão. O estrógeno e a progesterona, eles comandam muito o organismo da mulher. Como eu já te dito aqui anteriormente, o estrógeno ele atua em toda a parte do cérebro, principalmente, né, inclusive a parte emocional. Aí vem os distúrbios. Nós mulheres temos a palavra TPM, né? Que isso aqui depois a gente vai falar separado. Dependendo dos picos hormonais, dos picos de estrógeno e progesterona, que uns cai, o outro cai, a mulher pode apresentar irritação, irritabilidade, agressividade, mal-estares, né? Isso pode levar até depressões, né? Depressão profunda. Então, a menopausa é comum na menopausa, entre os sintomas, não é só os calores, as ondas de calor, os fogachos, mas também os problemas emocionais. Tem muitas mulheres que nessa época, muitas se dizem que está com depressão, e quando a gente vai ver, é só ajustar através de uma reposição hormonal ou com fitoterápico a dosagem de estrógeno, esse estrógeno que está circulando, e ela vai se sentir muito melhor emocionalmente. Doutora Marilac, a mulher, ao entrar no climatério, ela percebe, muitas vezes, que tem que ir com mais frequência ao banheiro. E, às vezes, ao tossir ou pegar algum peso, ela tem escape na urina. Isso é normal? Na menopausa, quando a falência dos ovários e o estrógeno deixa de ser produzido, a parte muscular do assoalho pélvico, né, a parte dos músculos que seguram os órgãos pélvicos, eles são afetados. Há um ressecamento da mucosa, há uma atrofia desses músculos. E isso aí pode levar, né, a parte da atrofia, o músculo da bexiga, que são os estressores, a parte da uretra, que tudo há uma diminuição, há uma atrofia. Quando a atrofia diminui, aí ocorrem as urgências miccionais. Essas coisas assim de urinar mais acontecem principalmente à noite, as mulheres que a gente chama, vai urinar com maior frequência, a bexiga já não tem mais aquela poder, porque ela, devido à atrofia, não consegue mais o mesmo volume, acomodar o mesmo volume de urina. Devido à atrofia e o ressecamento das mucosas, há um distúrbio maior na sustentação do assoalho, que às vezes isso confunde. Tem mulheres que acham que, como no termo, né, que as mulheres usam assim, há uma bexiga baixa. Eu tenho mulheres, eu estou com bexiga baixa. A maioria das vezes não é. No período da menopausa, depois da menopausa, nesse período que o estrógeno está baixo, pode acontecer esses escapes, porque a uretra fica menor, atrofiada, e a musculatura do assoalho pélvico não tem mais aquela pega que tinha quando era nova, devido à atrofia da musculatura.
Então, no esforço, na coisa, pode ter esses escapes. Isso aí também é uma coisa que, porque eu estou na menopausa, porque é normal acontecer isso, eu vou ter que conviver com isso. Não. Nós temos, hoje em dia, nós temos muitas maneiras de evitar isso aí. Evitar ou até mesmo retornar a musculatura e a mucosa normal. Você procura o seu ginecologista, que existe cremes vaginal, existe cápsula, existe a reposição hormonal, que melhora tudo isso. Vou fazer uma pergunta agora, doutora Marilá, que eu tenho certeza que todas as mulheres e os homens também precisam entender melhor isso. A sexualidade da mulher diminui com a chegada da menopausa? A sexualidade na mulher, ela tem dois componentes, né? Tem a parte física, que é a parte que entra os hormônios, e a parte emocional. Tem mulheres, aí isso aí também vai depender porque aí é um estímulo, né? E eu também já falei aqui na outra ocasião que esses estímulos, a resposta vai depender de cada pessoa. Tem mulheres que quando entram para a menopausa, aumenta a sua sexualidade, aumenta seu desejo sexual, porque antes ela tinha aquela da procriação, né? Tinha medo de engravidar, tinha que usar métodos para engravidar, para não engravidar, principalmente aquelas que tinham o costume de usar método mecânico, que se sentia sempre insegura. A maioria dessas aumenta a sexualidade. E tem outras que ainda é muito tabu na vida, ainda tem muitas mulheres que dizem, eu estou na menopausa, virei homem. Não tenho mais desejo sexual, não tenho mais essa parte. Tem uma parte orgânica, né? Física, porque há um ressecamento, há uma afinação na mucosa, o sexo é mais dolorido, mais ardido, e pode ocasionar uma diminuição do desejo sexual. Então, vai depender de cada mulher. Agora, novamente eu digo, essas que sentem muita ardência, sentem muito problema na hora da relação sexual, que isso leva a uma perda de libido, procure seu ginecologista, porque você pode recuperar tudo isso com uma reposição hormonal ou com a aplicação de creme e até mesmo com outros fitoterápicos. Porque nós mulheres, nós hoje somos livres para exercer a nossa sexualidade da maneira que a gente achar melhor. Doutora Marilá, um assunto também importantíssimo aqui dentro da menopausa é falarmos sobre o fumo. Então, raríssima a mulher que encontra hoje fumando, mas ainda tem. O fumo antecipa a menopausa? O fumo antecipa, não ter trabalhos, alguns dizem que sim, mas prejudica muito a mulher porque aumenta os fatores de risco cardiológicos, né? Aumenta a parte de câncer de mama, essas outras coisas. Então, seria uma das coisas que a gente diz, a mulher na menopausa, depois da menopausa, não está condenada a viver uma vida ruim, nem a encurtar o seu período de vida, ou viver de maneiras diferentes de antes, porque ela teve já a menopausa. Ela pode, só depende dela a sua vida, né, continuar como antes da menopausa. Uma das coisas que a gente orienta é deixar de fumar, porque o fumo é extremamente nocivo nesse período. Doutora Marilá, que a senhora falou várias vezes aqui em resposta, falando sobre a reposição hormonal. Toda mulher deve fazer essa reposição? E digo mais, falando em reposição hormonal, por que as mulheres devem fazer essa reposição se, evidentemente, for preciso? Se fala muito, tem um tabu muito grande de reposição hormonal, porque já teve um período que se achava que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de ovário, aumenta o risco nas doenças cardiovasculares e na trombose. Lógico que você vai tomar hormônio e o estrógeno pode levar principalmente a aumentar o risco de trombose. Aí vem novamente você procurar o médico nessa fase
dependendo dos seus sintomas e dos exames, do check-up que você vai fazer, a gente vê quais as mulheres que têm a necessidade de fazer reposição hormonal. Não são todas as mulheres. A mulher não é obrigada a fazer uma reposição hormonal para ficar bem. E agora tem outra coisa muito importante, que já teve uma época aí dos anos 80 que a reposição hormonal ficou lá em cima, que todas as mulheres tomavam a reposição hormonal. Isso causou uma série de problemas de saúde que depois, nas décadas seguintes, se condenou a reposição hormonal. A reposição hormonal não para o envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa natural para todos os seres humanos, né? Nós temos as fases. Tem mulheres que acham que se fizer reposição hormonal vão permanecer jovem. Isso não é verdade. Então, a reposição hormonal pode ser feita e deve ser feita naqueles casos que são necessários fazer essa reposição. Vou fazer uma pergunta geral aqui para a gente concluir o programa de hoje, ainda sobre reposição hormonal. Tem mulheres que falam que cistos, módulos, impossibilitam a reposição hormonal. Outras morrem de medo, correm com medo da reposição hormonal. Eu pergunto para a senhora, é verdade isso? Isso é mito? Se, por exemplo, a reposição hormonal provoca câncer de mama? As mulheres que são predispostas, né, que têm nódulos ou que têm lesões suspeitas, se faz com que essa reposição hormonal tem que ser feita, se for preciso, com muito cuidado, com uma observação muito de perto. Não a reposição hormonal em si, é porque geralmente esses tumores de mama, eles são hormônio dependentes. O estrógeno vai aumentar os riscos. Então, nesses casos, tem que ser muito bem controlado. Tem outro caso, os miomas. Dependendo do tamanho do mioma, do tipo e da localização, tem mulheres que não devem fazer reposição hormonal. Outras podem fazer tranquilo. Então, a reposição hormonal, você não pode generalizar. Todas as mulheres na menopausa têm que fazer reposição. Não se pode dizer isso. Reposição hormonal, a menopausa não é uma doença. A reposição hormonal já é um tratamento. Então, nem todas as mulheres que entram na menopausa precisam de reposição. E aquelas que precisam tem que ser através do médico, não pode ser amiga, tu tá tomando isso e se sentiu bem, eu vou tomar. Porque cada um é um caso. Cada uma mulher tem o seu, nem todas as mulheres que estão na menopausa sentem fogacho, nem todas as mulheres que estão na menopausa sentem essa parte urinária. Então, cada um é um caso. Tem que procurar o médico, seu ginecologista de costume, para poder fazer o check-up e rever tudo isso. Obrigado, doutora Marilac. Assim a gente encerra mais um programa aqui, Saúde da Mulher. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, que a doutora Marilac está dando explicações para você, mulher. E se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 98644 4005.